O governador do estado de São Paulo vetou um projeto de altíssima importância para a proteção da nossa fauna, projeto este que foi aprovado de forma unânime pela Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. Entenda um pouco sobre esse projeto de lei e sobre a proteção que ele busca dar à nossa fauna através da entrevista que ocorreu na Assembleia Legislativa, concedida por mim e pelo ecólogo Alex Barger. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Alesp Cidadania. Vamos falar de meio ambiente, uma questão tão importante para todos nós, né? Hoje a gente sabe que o meio ambiente toca todos nós em qualquer lugar que a gente esteja. E olha, o tema é sobre ecoduto. Se você não ouviu falar, você vai aprender hoje. Nós, seres humanos, quando estamos numa rodovia, se a gente está andando a pé, por exemplo, a gente precisa de uma passarela. E os animais? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante e uma das soluções que existem hoje para que a gente possa reduzir realmente esse impacto, que é o maior impacto direto que a gente tem na biodiversidade de animais no nosso país. Eu vou chamar o nosso segundo convidado, que é o Gabriel Bittencourt. Ele é ambientalista. Obrigado, Gabriel, por participar com a gente. Bem, um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse tema extremamente importante. Jeremias, Alex, a todas e todos que nos assistem aqui pela TV da Assembleia Legislativa. Pois é, olha, o Gabriel Bittencourt, ele, pelo que eu entendi, ele é o autor do projeto de lei que tramita aqui na casa, porque essa conversa toda é para quê? Para explicar que aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo foi aprovado um projeto de lei que trata da obrigatoriedade destes ecodutos, que a gente já vai explicar direitinho para você detalhadamente como funciona. É isso, né, Gabriel? Esse projeto começou a ser gestado há mais de 10 anos aqui na Alesp, é isso? Exatamente, eu assessorava na época, Jeremias, o deputado Pedro Pigardi, que tem uma sensibilidade ambiental bastante grande, mora ali do lado da Serra do Japi, em Jundiaí, e ele me pediu que fizesse alguma coisa no campo socioambiental, e era um momento que eu refletia muito sobre isso que o Alex falou, sobre a morte da nossa grande biodiversidade nas travessias que fazem normalmente sobre rodovias, por não ter outra opção, por não ter possibilidade de passar por baixo delas, eventualmente, ou por cima, e nessa passagem são atropelados, né? Eu não sei se o dado que o Alex, o dado que eu vou passar é o mesmo que o Alex tem, mas o Centro Brasileiro de Ecologia em Estradas diz que morre um animal a cada 15, aliás, invertendo a história, 15 animais a cada segundo nas estradas brasileiras. É uma coisa assustadora. E, por conta disso, há 10 anos, acabei elaborando um projeto de lei e agora com a felicidade de ter a notícia de que ele foi finalmente aprovado. Pois é, aprovado o projeto de lei aqui na Assembleia, mas foram aprovados quase 80 projetos no final do ano passado, 2022, e este é um dos projetos que foi encaminhado ou está sendo encaminhado aos poucos para o senhor governador Tarcísio de Freitas para sancionar, ele pode sancionar ou vetar. Aí, em 2009, eu vim para a Universidade Federal de Lavras, aqui em Minas Gerais. Criamos o Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas, que o Gabriel comentou. Fizemos, em 2012, uma estimativa que, na verdade, ela supera um pouco, um bom tanto, esse número dos 2 milhões, porque, na verdade, os 2 milhões são de animais de grande porte que são atropelados no Brasil. Nós temos 475 milhões de animais que são atropelados. Nossa, e aí a gente chega nesse número assustador de 15 animais por segundo que foi comentado. Ô Gabriel, esse projeto que começou lá atrás, que você elaborou, ele foi aprovado, então, como a gente colocou aqui, a deputada Leci Brandão, do PCdoB, que foi coautora desse projeto e foi aprovado aqui na casa em dezembro de 2022, né? Depois eu queria elaborar mais um pouquinho, para a gente entender mais no segundo bloco, vocês... Fica com a gente no primeiro e depois vem a Helena do Departamento de Estradas e Rodagem aqui para a gente entender. Mas me fala o que é um ecoduto, porque a gente dá nome e nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe. O que é um ecoduto? Bem, só complementando o que você falou, o projeto foi elaborado, então, em 2012
E eu acompanhei assim todo o processo de passar pelas comissões, todo o processo legislativo de uma forma muito intensa, né, com a expectativa da aprovação, e ele não é aprovado. A gente sabe como, às vezes, a burocracia do processo legislativo e a política do processo legislativo. Quando o deputado Pedro Bigardi saiu, a deputada Alessi Brandão assumiu o projeto, e depois, num acordo com o deputado Emídio, esse projeto foi reformulado, e, no meu entender, para melhor, numa redação muito melhor, e agora foi aprovado. Então, o projeto prevê, através de estudos, sobretudo em regiões onde a gente tem unidade de conservação, que sejam feitas estruturas sob as estradas para que os animais possam passar, quando esses estudos revelarem que é por baixo das estradas que há um tráfego maior, ou, às vezes, como uma passarela, né? Só que ela voltada para o tráfego de animais, portanto, sobre as estradas. Então, tem essas possibilidades que a gente chama, portanto, de ecodutos. Para a implantação, nós temos que, hoje tem várias técnicas, uma delas é já conhecer aonde já é recorrente o processo. Então, você faz uma análise estatística, matemática, e descobre que naquele ponto é um ponto de agregação. A gente chama isso de hotspot de atropelamento. Outras técnicas utilizam inteligência artificial, um tema que está muito em voga no momento, aonde a gente prevê as áreas de ocorrência. Só que simplesmente colocar o túnel, dificilmente os animais passam por dentro dele. Você tem que complementar esses túneis com cercas direcionadoras, mais ou menos como se fosse um grande funil. A cerca se estende por 500 metros, 1 quilômetro para cada lado, e todos os animais que tentam cruzar a pista encontram a cerca, são conduzidos para um ponto que é o ponto da passagem. E dessa forma você consegue reduzir até em 80% a mortalidade de animais nesses quilômetros. Os animais, eles transitam, né, por longas distâncias, muitas vezes, sobretudo se a gente for pensar em grandes mamíferos e tal, mas, de uma forma geral, essa troca genética ela é extremamente importante, né? Os corredores, que a gente chama de corredores de fauna, são muito importantes. Então, quando uma rodovia, por exemplo, ela isola de um lado um animal, ou um grupo de animais, do outro, e a passagem às vezes não acontece por conta dos atropelamentos, então isso contribui para diminuir a possibilidade de troca genética, que é muito importante. Eu queria só aproveitar o que o Alex falou sobre os estudos, e ele estava falando do aplicativo que foi criado lá na Universidade de Lavras, né, pelo grupo do qual ele faz parte, que é o Urubu, que eu acho que me corrija, Alex, por favor, mas eu acho que esse aplicativo, ele nos permite, quando a gente vê um animal morto, que a gente fotografa, diz a localização, e, portanto, ele pode ser um instrumento muito importante também nesse estudo, né, de locais necessários para fazer os ecodutos, para poder fazer a travessia de fauna. Aqui na nossa região, eu estou morando em Mairim, mas na região de Sorocaba, eu tenho foi reportado a mim uma quantidade de animais mortos muito grande ali perto do Parque Estadual de Carlos Botelho, em São Miguel Arcanjo. Uhum. Nossa, ali são antas, são capivaras, lobo-guará, uma quantidade muito grande de animais. Estou me referindo a esses de grande porte, mas, como disse o Alex, assim, a quantidade de animais de pequeno porte, às vezes, são incontáveis e, às vezes, não são levados tanto em conta quanto quando você vê, por exemplo, uma onça parda morta da beira da estrada, que é uma coisa que chama muito atenção. É uma mortandade absurda, né? O Alex estava falando, são 475 milhões de animais mortos anualmente, 15 animais a cada segundo. Então, assim, é um desastre para a nossa biodiversidade. Então, esse avanço que ele reporta da inteligência artificial poder, sem precisar ir para campo, identificar os locais onde você tem uma incidência maior e, portanto, levar as ações governamentais que coíbam ou minorem, né, a quantidade de mortes, é fantástico. Eu acho que a gente avança bastante com esse tipo de estudo. Eu estou bastante impressionado, Alex, e cumprimento a universidade, o Centro Brasileiro de Estudos, em seu nome.
O Alex está mais adiantado do que a gente aí, com o startup, com o aplicativo. Eu estou tentando entrar aqui no sistema Urubu, já vou dar um pitaco aqui também. De repente, a inscrição via rede social ajudava, porque tem bastante coisa aqui, mas eu estou chegando no final, daqui a pouco eu consigo entrar, mas é bem bacana para você. Basicamente, o sistema Urubu, né, Alex? A pessoa fotografa um animal e o que acontece? Ela manda isso para o aplicativo, um animal que é atropelado. Sim. O Sistema Urubu, nós temos 2 aplicativos. O Sistema Urubu nasceu dentro da universidade e ele é um aplicativo de coleta de informação. Nós temos cerca de 50 mil pessoas que já fizeram download do aplicativo e contribuem de formas diferentes. Temos pessoas que já nos mandaram mais de 2.000 registros do Brasil inteiro. Nós criamos um segundo aplicativo, que é o YouSafe, que é o que entrega esses modelos de risco para a sociedade. Então, hoje, o usuário pode fazer... É como se fosse um Waze da proteção da vida, pensando no usuário de rodovia e da biodiversidade. Quando a pessoa se aproxima de 1 quilômetro de risco, ele emite uma chamada de voz e ele pede para que você reduza a velocidade, porque naquele trecho existe uma possibilidade de você atropelar um animal. A expectativa agora, Jeremias, é claro, né, o projeto levou 10 anos para ser aprovado, agora está nas mãos do governador. A nossa expectativa é que ele possa sancionar e promulgar esse projeto em benefício da nossa fauna. Eu estou ansioso na expectativa aí de ver esse projeto, enfim, promulgado e colocado em prática. Só para a gente finalizar rapidinho, diga. O que muda com o projeto e a realidade hoje? O projeto obriga, dá um prazo de 5 anos para aquelas rodovias que já estão em funcionamento, porque depois do intervalo eu vou dar com mais detalhes, mas o que a Artesp e o DR informou, em especial a Artesp, diz que eles deram alguns exemplos e o projeto demorou para ser aprovado, então já tem no licenciamento ambiental, nas concessões, né? Mas você acha que essa obrigatoriedade vai mudar alguma coisa na realidade das rodovias, sejam elas concessões ou não? Eu acredito que sim. Ele não deixa não deixa a Artesp com o ato discricionário de fazer na medida que ela queira ou não, né? Cria a obrigatoriedade dessas rodovias que são concedidas e as outras que não são concedidas, que são administradas pelo próprio Estado, a realizarem esse estudo a partir do momento em que houver novas rodovias e nos processos de duplicação daquelas existentes. Então, acho que eu considero um grande avanço. Seria, evidentemente, muito mais significativo o resultado se a gente tivesse esse projeto aprovado 10 anos atrás, o que redundaria, evidentemente, numa contribuição grande para a diminuição do nível de atropelamentos existentes. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo e agradeço bastante, por enquanto, o Gabriel Bittencourt, que é ambientalista, foi autor do projeto lá atrás, que previa essa questão dos ecodutos no estado de São Paulo, passagens de animais, para ficar mais claro.